Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e também aqui do Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina, nos orienta, nos acalenta de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, Haroldo Dutra Dias falará sobre os desafios que Jesus enfrentou. Este conteúdo faz parte do programa Encontro Fraterno da FEB TV. Olá, seja bem-vindo ao programa Encontro Fraterno e hoje nós iremos conversar a respeito das turbulências, dos desafios que Jesus enfrentou. Nós estamos aqui com o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias e ele está participando do 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Fique conosco. Olá, Haroldo, seja bem-vindo a Goiânia, a mais um congresso. Pois é, Lucas, uma alegria estar aqui, mais um ano. A alegria é nossa. E nós sabemos que Jesus, quando veio à Terra, então, encarnou na condição de humano. E eu queria que você falasse, então, a respeito dos desafios que ele teve como ser humano. Bom, Lucas, o que nós temos aprendido com o paradigma espírita é que um espírito da envergadura de Jesus possui competências e habilidades que estão muito acima da nossa capacidade de mensurar, da nossa capacidade de avaliar. Então, imaginar que haja uma situação, um obstáculo ou um problema que tenha levado Jesus ao limite das suas habilidades, eu não consigo imaginar. Mas a proposta dele era nos conduzir a Deus. Então ele funciona como aquele mestre que quer educar o aluno. E aí o desafio dele passa a ser nos transformar em seres melhores do que já somos, em transformar-nos em seres como ele. Esse é o seu desafio. Então, é como se a gente pensasse assim, no Boltz treinando corredores. Quer dizer, não se trata de um teste para ele. Trata-se de um preparo para os seus alunos. A vinda do Cristo é no sentido de firmar parâmetros para a nossa evolução moral. A partir da sua conduta, a partir da sua abordagem da vida, nós encontramos referências. Ele estava sendo naturalmente ele, mas as situações pelas quais ele passou representam para nós os grandes desafios da evolução espiritual. Certamente ele não precisaria reencarnar, mas fez isso por amor à humanidade, fez isso para deixar o seu exemplo, né? E quais são os principais ensinamentos que a gente pode tirar dessa missão, dessa encarnação missionária de Jesus? O primeiro grande ensinamento do Evangelho, e penso que o mais vital, é a proposta dele de que a evolução espiritual e a construção do nosso projeto de felicidade deve ser feita em parceria com Deus. Então, se Deus não for trazido para a nossa intimidade e se nós não entabularmos com o Criador, em absoluta harmonia com as suas leis, um projeto de felicidade, nós correremos o risco de construir sobre a areia. Então a primeira
mensagem do Evangelho é a do reino de Deus. A gente sai do reino do eu, do reino do egoísmo, do reino das coisas e coloca Deus no centro. Deus como foco e como aquele grande outro que vai dialogar e, em processo de cooperação, construir o projeto de evolução espiritual e de felicidade. Essa é a mensagem vital do Evangelho. A partir dessa parceria, a partir desse processo de comunhão com Deus, nós passamos a olhar para os nossos semelhantes como alguém que olha para uma grande família. E aí o segundo ponto vital do Evangelho é o amor universal e incondicional, que é a tônica do Criador. Então, Deus e o amor são esses dois pilares que equilibram todo o Evangelho. E são as bússolas, as grandes diretrizes orientadoras da ação de Jesus em todos os momentos da sua vida. Nós temos um pouco esse hábito de catalogar um pouco a vida de Jesus, né? Momento da infância, momento da fase adulta, quando a partir dos 30 anos ele teria então iniciado a sua fase como missionário. Por que a gente faz isso? Entendendo que Jesus já era um espírito perfeito e não precisaria necessariamente de ter essas fases. Porque na realidade ele, como criança, já era capaz de ensinar a pessoas, a sábios muito mais velhos do que ele. Você concorda? Sim, sim. Mas o desdobramento da missão de Jesus, ela se dá em um plano, em uma estratégia que contemple aquele que vai receber. Então é por isso que ele segue todos os ciclos da encarnação humana, ele respeita todas as nossas fases, ele faz tudo no tempo em que nós faríamos se tivéssemos no lugar dele. Porque exatamente ele quer seguir modelo. Então, se ele impusesse um padrão que é um padrão de um Cristo, seria para nós uma mensagem inatingível. Então, ao se adaptar, ao assumir a nossa condição humana e ao respeitar todas as nossas conjunturas, ele deixa a grande lição do Evangelho, que é: com todo o material que vocês já têm em mãos, é possível fazer isso. E aí vem o Evangelho. Quer dizer, nós já temos todo o material necessário para fazer o que ele fez. E ele chega a afirmar isso: vós podeis fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. Quer dizer, nós já temos as condições. Precisa reconfigurá-las e alinhá-las numa diretriz para que a gente consiga esse ótimo, esse extremo aproveitamento. É também uma lição, ele ter seguido todas as nossas conjunturas, todos os nossos ciclos, ter aguardado o momento certo, ter respeitado as convenções sociais, porque ele chega de modo firme, mas respeitoso, reverente, sabendo conjugar o respeito ao que já está construído com a inovação celestial que ele trazia. Essa é uma lição de equilíbrio. Com certeza. Grande. Com certeza, muitas lições que Jesus nos deixou. E nós vamos continuar conversando sobre essas lições no próximo bloco. Fique conosco. Olá, companheiros do Ideal Espírita. Estamos aqui para dar-lhes uma dica de leitura. A primeira delas, que eu acho a mais importante da nossa doutrina, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a segunda dica é o Livro dos Espíritos. Ler o Livro dos Espíritos é você constatar a inteligência dos espíritos superiores nos orientando. Ler, avaliar e também, meu pessoal, praticar. Nós temos que ler, avaliar e praticar, sempre. O bom espírita tem que ter sempre em mente a prática, e a prática do bem. E uma terceira dica de leitura é o nosso livro, Além dos Limites da Fala, que está sendo lançado
pela FEEGO, pela Federação Espírita do Estado de Goiás, que trata da comunicação pessoal, da comunicação interpessoal, possibilitando aos palestrantes ficarem melhores do que já são. E o mais importante, além dos limites da fala, traz uma mensagem muito grande para que a gente melhore, para que nós tenhamos uma melhora significativa na nossa forma de viver, na nossa arte de falar e falar sempre do bem. Espero que vocês adquiram e gostem deste projeto, desta obra que realmente fala que comunicação é a alma do negócio. Muito obrigada. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Olá, estamos de volta ao programa Encontro Fraterno, conversando com o nosso amigo Haroldo Dutra sobre um pouco sobre a vida de Jesus. Haroldo, eu queria saber a respeito da questão do sofrimento e da dor de Jesus, né? Jesus passou por muitas dificuldades, muitos percalços, sobretudo durante o processo de crucificação. Mas eu gostaria de saber de você um pouco dessa relação dor e sofrimento. Na verdade, Jesus certamente sentiu dor porque era humano, mas escolheu não sofrer. Ele sabia que cada homem estava no seu tempo, talvez não entendia determinadas coisas. Eu queria que você comentasse isso para nós. Bom, Lucas, isso é interessante, porque a gente nunca pode perder, quando olha para Jesus e quando estuda o Evangelho, o nosso senso de perplexidade. Algumas ações e comportamentos de Jesus
nós não temos ainda maturidade espiritual para alcançar. Então, por exemplo, aquele homem que curava leprosos, a pessoa chegava com partes do corpo faltando, e ele impunha as mãos e restituía partes do corpo faltante. E fazia paralíticos se levantarem, que andava sobre o lago de Genezaré, sobre as águas do lago, que multiplicava pães. É o mesmo Espírito que deixa-se ser preso, que é crucificado, que sofre toda a violência e não usa essas faculdades para interromper ou para interferir em nada. É paradoxal. É paradoxal. Então, para nós olhando, porque não tem como a gente avaliar o Cristo por dentro dele, porque aí seria pretensão nossa. Seria imaginar que nós temos inteligência suficiente para avaliar o Cristo. Não acredito que tenhamos. Mas olhando assim, dá a ideia de que ele mergulhou na miséria humana. Mergulhou. Para nos ensinar com recursos interiores, não com poderes anímicos, não com superpoderes, mas com recursos interiores, tais como a confiança em Deus, a resignação e a humildade, passar por qualquer obstáculo. Então, dor ele sentiu as mais extremas. Eu não acredito que ele tenha sofrido. Porque o sofrimento mesmo, ele exige uma componente psicológica que diz respeito a desestruturar-se, não aceitar. Revolta, né? Revolta às vezes, incompreensão. Isso não havia em Jesus. Então é a dor. Isso tinha. O sentimento. Ele chora. Ele vê Lázaro e chora. Porque pensa em Lázaro como a humanidade inteira. Chora por uma humanidade rebelde, por uma humanidade que estava tomando a pior decisão que podia ser tomada. Então ele se comove. É um Cristo que se comove. É um Cristo que quer o melhor, que quer o caminho mais reto, mais puro, mais curto, mas respeita a nossa decisão de seguir o caminho mais espinhoso e mais longo. E chora. Mas respeita. Então é uma riqueza de sentimento. Porque a gente acredita às vezes que o Espírito Superior, ele pede essa imensa capacidade de amar, de ter compaixão. A compaixão de Jesus era tão grandiosa que ele mergulhava no sofrimento do outro. Ele entendia que para o outro aquilo era grande. Então eu acho que essa decisão de Jesus de encarnar não é apenas vestir-se de um corpo físico. A decisão de Jesus de encarnar é uma decisão de mergulhar na miséria humana, de ombrear com toda a fragilidade, com toda a impureza humana. Está lado a lado com ela, mas com uma profunda compaixão. Inclusive, um desses momentos em que muitos afirmam que Jesus estaria sentindo uma certa revolta é aquela em que diz, ele na cruz, ele diz, então, Deus, por que me abandonaste? Que na realidade é um salmo, né? Eu queria que você esclarecesse isso. Né? É o Salmo 22, versículo 1, né? Quer dizer, naquele momento extremo da cruz, porque essa música era cantada, os salmos eram cantados há séculos. Então, essa era a música religiosa do templo. Essa era a música que enchia
os corações de esperança. Porque o Salmo 22, ele começa falando do abandono, da sensação de que Deus foi embora, e termina falando com Deus acolhendo, Deus levantando. Então, naquele momento, é como se Jesus buscasse, lá nas tradições mais profundas do povo hebreu, o cântico da esperança, que é o Salmo 22. E é o cântico messiânico. É o cântico que fala do Messias que iria tomar todas as nossas dores. E na linguagem simbólica do povo hebreu, o Messias que sofre seria um Messias abandonado. É simbólico isso. Porque a ideia deles é de que estar com Deus é estar livre de qualquer dor. E Jesus veio ensinar, eu acho que a lição incrível, né? Que o Paulo captou. Paulo diz assim, para os que morrem, ou seja, para aqueles que estão afogados na matéria, para os gregos e romanos, a palavra da cruz é loucura. Porque pela primeira vez, Jesus vem trazer uma lição que é o encontro com Deus na adversidade. Geralmente as pessoas buscam Deus na alegria, na né? prosperidade. Então eu acredito que eu estou abençoado quando tudo está certo. Então Deus está comigo. Mas Deus está mais comigo no momento da adversidade, né? É da natureza. Olha, quem é capaz de enxergar as estrelas senão de noite? Então tem estrelas que Deus acende em nossas almas só nos momentos de escuridão. É preciso que tudo escureça ao redor para que essas estrelas possam ser enxergadas. É dessa experiência que ele está dizendo. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está recitando o salmo que vai falar disso. A primeira sensação de abandono e aí o mergulho na situação, na noite em que a gente vai encontrar a grande estrela da alvorada, que é o Criador. A luz imperecível. Então você vê que até nesse momento ele jorra luz. Ele esquece dele para jorrar a luz sobre o nosso sofrimento. Ou seja, vivencia a dor com resignação. Com né? resignação. E obediência. Isso. E nós vamos então falar um pouquinho, nos deter um pouquinho mais nessa questão no nosso próximo bloco. Fique conosco. Olá, você está no Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno, um quadro à sua disposição para perguntas e respostas. Para tanto, use o nosso e-mail tiraduvidas@feego.org.br e envie para o programa aquilo que você gostaria de ver trabalhado, conversado, dialogado aqui. E conosco Elzi para responder a seguinte questão, Elzi. Obsessão pode transformar-se em loucura? Você verifica que a obsessão é uma influência pertinaz. E vendo assim, você chegará a concluir que há possibilidade, sim, de levar, influenciar, propiciar a ocorrência da loucura. Por quê? Como? Desde que a pessoa se entregue, não oponha resistência, não use sua própria inteligência e raciocínio na sua conduta, deixe-se levar por acomodação. É muito importante que nós venhamos a verificar a condição do livre-arbítrio, porque seremos questionados em relação ao nosso comportamento, nossas ações, nossas atitudes, segundo o nosso querer. Você, verificando sobre você mesmo, verifica que tudo o que acontece é acontecido pelo seu querer,
é muito importante a pessoa ter a determinação. E que ela continue tendo a determinação para que ela seja a condutora, a autora da sua vida, das suas ocorrências e propriamente do seu destino. Então, verificamos que a espiritualidade nos influencia muito para que nós possamos estar resguardados contra esses empecilhos que surgem, para testar a força da nossa determinação. Sejamos aquelas pessoas seguras do que realmente queremos na vida, marcar nossa presença, fazer com que nós aproveitemos as oportunidades que nos são dadas para o conhecimento, para não nos deixarmos manipular, conduzir por uma vontade estranha à nossa e que no mais das vezes poderá nos levar para caminhos inconvenientes. O que você acha? Ótimo, Elzi, é isso mesmo. E veja bem, Humberto de Campos, em uma de suas obras, cataloga a obsessão como um dos maiores flagelos da humanidade. A obsessão é responsável por inúmeros casos de acidentes, mortes e até mesmo indução ao suicídio. Vamos buscar o antídoto através da nossa transformação interior, renovando-nos pelo modo próprio de sentir. Aliás, fica como dica de indicação e leitura o capítulo 67 do livro Fonte Viva, onde ele comenta modo de sentir. É interessante isso para nós todos. Agradecemos a sua atenção e até a próxima semana. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com o programa Encontro Fraterno, entrevistando nosso irmão Haroldo Dutra Dias.
direto do 33º Congresso Espírita de Goiás, falando um pouco sobre a vida de Jesus. Haroldo, falávamos então da dor e do sofrimento de Jesus, mas eu quero que você nos ajude como então extrair essa lição de sofrimento, de dor e trazermos para a nossa vida. Como nós podemos superar as dores e os sofrimentos do nosso dia a dia? Olha, Lucas, eu acho que esse é o soberano desafio da encarnação. Quer dizer, se você me perguntasse assim, qual é o supremo teste da encarnação? Quer dizer, na carne, qual é o supremo teste? Passar pela dor. Por que isso? Porque passar pela dor é ser experimentado na nossa comunhão com Deus. Então, no momento da solidão, da perda afetiva, de um revés financeiro, de uma doença, você sentir a presença, a grande presença, uma presença que é inalterável. Porque Deus está dentro de nós e Ele é uma presença soberana, mas Ele é tão sutil que Ele exige tudo de nós para ser percebido. E a dor, esse momento da adversidade, é esse momento em que a vida nos chama para isso, para esse ato de comunhão. Você sentir a presença, a grande presença. Conduzindo, deixar-se conduzir, não entendendo, porque essa é uma característica da experiência de dor, ela não vem para que você entenda, ela vem para que você supere. Ela não foi feita para ser entendida. E essa é uma coisa que a gente perde muita energia emocional, tentando entender por quê. Por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que assim? Por quê? Não, isso não é uma experiência para o intelecto. A dor é uma experiência para a comunhão. Ela vem testar a comunhão. E isso é tão forte que das últimas palavras de Jesus, o momento final que ele conclui tudo, ele diz assim: eis que tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha alma. É o superlativo da comunhão. Superlativo. Que nós também precisamos compreender que para o horizonte do Cristo planetário, Deus tem desígnios que nem Ele pode sondar. Porque Deus é Deus, sempre. O dia que nós tivermos acesso total aos desígnios de Deus, nós somos Deus. Aí Deus fica previsível. Não. Deus nunca será previsível. Ele é Deus. Então, essa abertura para Deus, essa abertura para o que... E agora? Quais são os planos dele? Essa abertura. O Evangelho fecha com isso. Fecha com isso. E depois vem ali, ele, naquele domingo, naquela manhã, anunciando a imortalidade, anunciando a vitória do Espírito, anunciando a aurora depois da grande noite. E aí o Evangelho fecha. Acima de tudo, um exercício de fé, né? Mas eu gostaria de agradecer então a sua participação aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso público, para aquelas pessoas que estão envoltas em sofrimento, em dor, dificuldade, de toda ordem. Eu quero que você senda essa pessoa uma palavra de confiança, de fé, para que essa pessoa possa então superar e recuperar essa confiança em Deus. Se você está aí se sentindo profundamente mergulhado na dor, acreditando-se em abandono, a única coisa que eu tenho aprendido com o Consolador Prometido é que Deus está presente
sempre. Mas os seus desígnios são insondáveis. Portanto, nós precisamos desenvolver duas grandes virtudes. A obediência, que é o consentimento da razão. Entender que há uma inteligência suprema articulando soluções, mas que elas demandam tempo. E uma outra grande força, que é a resignação, que é o consentimento do coração. Essa é a certeza de que essa inteligência suprema que está articulando e conduzindo o processo é quem mais nos ama. Então, o processo conta com a suprema sabedoria e com o supremo amor, mas ele demanda tempo. E ele passa por caminhos que a nossa inteligência quase nunca é capaz de compreender naquele momento. Nós só vamos divisar mais tarde. Então, confia. Confia e segue. Confia e segue. Muito obrigado, Haroldo. Para você que gostou desse programa, acesse o site da Federação Espírita do Estado de Goiás e conheça os outros vídeos do programa Encontro Fraterno. Até a próxima. E você assiste agora no Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma parceria entre a USE Intermunicipal de Tupã e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, eu sei que ali te encontro, mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas e que me ama. Senhor, eu sei que tu me amas.
sei que tu me ama, me ama. Bom, essa música, ela fala que Deus e que os benfeitores estão sempre cuidando de todos nós. Então, é um estímulo a todos nós, a certeza de que nós nunca estamos sozinhos e que a força do amor está sempre nos cercando para nos levar para cima. A letra vem através do Salmo 139, onde a certeza de que muito antes de Jesus chegar, já tinham profetas trazendo a grandiosidade de um Pai que nos ama, de um Pai que cuida de nós e de um Pai que está sempre a nos levar para o melhor caminho. Senhor, eu sei que tu me ama. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Um grande beijo no seu coração e conto com você no nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.